A segunda palestra é sobre o Boltar e a aviação offshore na Petrobras. Bom, para que vocês tenham uma perspectiva do que é a aviação na Petrobras, esse é um processo que envolve o seguinte. Ok. São 1 milhão de passageiros transportados por ano, das bases do continente para as plataformas e vice-versa. São mais de 100 mil horas de voo de helicóptero. Voo em ambiente hostil, a gente define ambiente hostil, aquele ambiente que, se houver um pouso forçado, o ocupante do helicóptero não tem garantido a sua sobrevivência ou um socorro em tempo hábil para manter a sua sobrevivência. Tá, então isso acontece são ambientes hostis. O mar, a selva amazônica, enfim. A gente define assim, o deserto, quando é o caso. Isso num heliponto móvel e distante. Alguns helipontos estão a 170 milhas náuticas do Rio de Janeiro. Isso um heliponto que se movimenta. Muitas são plataformas flutuantes, então eles têm um movimento vertical, tem um movimento de balanço caturro. Para práticos, não é novidade nenhum desses termos, né? Então, para quem passa do cais para uma lancha, faz ideia do que é você pousar com um helicóptero num heliponto que está em movimento, algumas vezes com oscilações fortes. Um heliponto que é confinado e próximo a obstáculos. A gente evita mostrar os requisitos de distanciamento de obstáculos quando você compara um heliponto terrestre e um heliponto numa plataforma. A pessoa que vê isso não quer... Eu não pouso lá nunca. Eu não entro no helicóptero para lá de jeito nenhum. É para você ver as distâncias exigidas e os clearances, né, exigidos num caso e no outro. Isso você indo para uma planta industrial, né, tem vários tubos geradores, enfim, áreas de processamento de óleo. Então, hidrocarbonetos inflamáveis, tem queimadores, enfim, fontes de calor e turbulência. A turbulência, o vento passa por aquelas superestruturas e gera uma turbulência. Em 1996, houve um acidente no Mar do Norte. O piloto tinha com S-61, um helicóptero da Sikorsky. O piloto tinha 13 mil horas de voo, o copiloto tinha 7 mil horas de voo. A 10 segundos do pouso, estava tudo normal. A 10 segundos do pouso, o helicóptero crashou na plataforma por conta de turbulência. No Mar do Norte, em que todo mundo achava que as condições atmosféricas eram a causa, o fator mais preocupante das operações aéreas, a turbulência. Os pilotos mostraram que a turbulência gerada pelos obstáculos da plataforma, por gases de combustão dos tubos geradores e outras máquinas térmicas, era o perigo, era a maior fonte, era a maior ameaça às operações aéreas. Enfim, nesse quadro, a segurança das operações na Petrobras evoluiu da seguinte forma. Primeiro, a gente procurou fazer o seguinte: quem faz isso, como faz? Quem faz isso bem feito, como faz? Então você procura ver as boas práticas. Além disso, você tem que fazer aquilo que o órgão regulador diz que você tem que fazer. Então, além daquilo que é bem feito, quem faz bem feito, o que eu devo fazer, porque o órgão regulador me exige. Mas o passo seguinte é o seguinte: como eu posso aprender com a minha experiência? Além daquilo que o outro faz para fazer bem feito, aquilo que o órgão regulador me exige, o que a minha experiência diz que eu posso fazer para melhorar a minha operação, ou para garantir a segurança da operação? Onde estão as ameaças que a minha operação diz que existem e que o órgão regulador não identificou, nem as boas práticas dos meus associados ou das companhias semelhantes a mim identificaram? E, por fim, no final, como podemos gerir melhor os riscos? O que acontece, o que pode acontecer
que não é apenas fruto da minha experiência, não é apenas fruto daquilo que o órgão regulador exige, não é apenas daquilo que é considerado no mundo a melhor prática. Então aí é que a nossa defesa, aí que a nossa segurança se expande. Eu procuro proteção num espectro maior de ameaças. Tá? Bom, em função disso, nós passamos da mera conformidade, daquilo que a ANAC, no caso da aviação, aquilo que a ANAC exigia que fosse feito, nós começamos a exigir muito mais aquilo que a organização, a IOGP, a Organização dos Produtores de Gás e Petróleo, definiram como padrões mais elevados, né, incluir processos que não são regulados pela legislação e alocar recursos com prioridades definidas pelo nível de risco de cada ameaça. E aí, a proteção contra fatores de risco que ainda não foram citados como causa de acidente. Esse é o elemento mais avançado. Não, mas por que você está fazendo isso? Porque isso pode gerar um acidente. Mas nunca aconteceu. O fato de nunca ter acontecido não é garantia que não venha a acontecer amanhã. Eu tenho que definir prioridades. Mas o fato de não ter acontecido não significa que não vai acontecer amanhã. Bom, no caso, como eu citei, no caso da Petrobras, nós desenvolvemos 6 boltais. Aqueles que eu posso divulgar, os 3 que eu posso divulgar são esses 3. Essa condição insegura relacionada ao aeródromo offshore. O responsável pelo boltar é a Petrobras, porque os helipontos pertencem à Petrobras. A aeronave desvio da trajetória de voo pretendida, também é o caso da Petrobras, mas tem como parceria os operadores aéreos. E a manutenção aeronáutica, que é o perigo, e o evento topo é o retorno ao serviço de aeronave não aeronavegável. Esse tem como responsável a empresa aérea. Cada um desses boltais tem as seguintes características: esse número de ameaças, barreiras preventivas associadas a cada essas ameaças, consequências, esse número, barreira de recuperação, esse número, é um número bastante expressivo, fatores de escalação e barreiras de escalação. Esse aqui é o da condição, é o boltai integral da condição insegura relacionada ao aeródromo offshore, e esse aqui é o de desvio da trajetória e voo da aeronave pretendida. Então aqui tem condições atmosféricas da plataforma, movimento da plataforma, exigência do barco, enfim. E aqui também os obstáculos, situação da aeronave, enfim, tudo aqui. Então, é apenas, evidentemente que ninguém vai ler o que está aqui, é apenas para dar uma ideia da dimensão do boltai. Esse aqui é um exemplo de uma ameaça do boltai em função da trajetória de voo, em que o evento topo, evidentemente, é o desvio da trajetória da aeronave, e aqui nós temos limitações de peso e centro de gravidade da aeronave. Quantos pilotos nós temos na plateia? Temos 1, 2, comandante Barbeito. Então, temos 4 pilotos na plateia. Então, bom, se não estão familiarizados, um problema de aeronave é a posição do centro de gravidade. E, evidentemente, peso. Peso tem que ser controlado na aeronave. E a posição do centro de gravidade, a distribuição desse peso na aeronave também é outro fator de risco. Tem que seguir determinadas regras. Então, você tem aqui como barreira despacho de tripulantes, dispositivo de amarração da fixação das bagagens, os pesos têm que ser distribuídos conforme limite do centro de gravidade, o embarque de passageiros portando bagagem na mão, manifestos de carga têm que ser precisos, isso precisa de uma balança calibrada, de pesos registrados de acordo com um manifesto consistente, e bagagens segregadas e lacradas desde a pesagem até o desembarque. O indivíduo chega com a bagagem para embarcar, ela é pesada, ela não pode sair do controle da companhia aérea até entrar no helicóptero. E isso tudo, essas são as barreiras
para evitar que um problema de peso ou balanceamento da aeronave leve ao desvio da trajetória de voo pretendido. Quem acompanha Mayday, desastres aéreos, talvez já tenha visto um ou outro acidente causado por problema de centragem, deslocamento de bagagem dentro do avião. E aqui um outro exemplo, aqui o exemplo das consequências, o pouso na unidade marítima errada. Esse você sai da trajetória de voo pretendido, o piloto queria ir para P55, acaba indo para P58, que está a 2, 3 milhas ao lado, tem uma configuração semelhante, ele comete um erro e acaba pousando na unidade errada. E como é uma planta industrial, a unidade pode ter um guindaste se movendo, você pode estar com o sistema de combate a incêndio daquela unidade para onde você não deveria ter ido comprometido, enfim. Vários riscos estão associados a essa situação. Bom, construídos os boltais, montados como nós temos antes, então eu já tenho as minhas barreiras definidas, eu tenho que garantir que essas barreiras estejam eficazes. Então, ato contínuo, foram gerados então os questionários de auditoria visando verificar a integridade dessas barreiras. Esse é um exemplo de um dos questionários de auditoria. Ele a gente verifica se o anemômetro está calibrado, se o medidor de temperatura também está calibrado, se as calibragens foram realizadas por órgãos competentes, e formalmente estabelecidos. E apenas detalhe da construção, isso é feito, a gente deve tomar cuidado, a gente sugere que quem for utilizar um botai, fazer um questionário de auditoria em que a resposta positiva, que mostra que a barreira está eficaz, está sendo gerida ou funcionando a contento, sempre com a resposta sim sendo positiva. Às vezes você precisa reformular a pergunta de uma outra forma. Então você quer ver, por exemplo, você não quer que a estrutura da plataforma tenha elementos de corrosão. Então você não pergunta, foram observadas estruturas com elevado nível de corrosão? Não, você pergunta, a plataforma está, mas você quer que o auditor tenha atenção para a corrosão das estruturas da plataforma. Então você não pergunta se foram observados elementos estruturais corroídos, porque se você responder sim, é uma resposta negativa. Então, a plataforma ou os elementos estruturais da plataforma estão protegidos ou não foram observados, estão ausentes de elementos corroídos? Aí você responde sim, essa é uma resposta positiva em termos de funcionamento da barreira. Isso auxilia depois na sua estatística. Esse é um cuidado que nós tomamos e nos pareceu interessante difundir. Depois nós fazemos o seguinte, essas listas de verificação, os auditores levam esses questionários de auditoria, preenchem os questionários, respondendo sim ou não a cada pergunta. Às vezes deixam perguntas em branco, porque não são aplicáveis àquela plataforma, e fazem as observações que forem pertinentes. No final, as barreiras ganham as perguntas ganham essas cores. Barreiras cujas perguntas não foram respondidas, que não são aplicáveis. Barreiras nas quais todas as perguntas receberam respostas com sim. Barreiras em que nenhuma pergunta crítica, porque existem perguntas críticas. O sistema de incêndio da plataforma está funcionando? O sistema de incêndio da plataforma é uma barreira crítica. Então, essa barreira, se ele responder não, aquela barreira ganha um vermelho. Ela pode estar com o resto, não, os bombeiros estão treinados de acordo com as normas? Sim, mas ela já ganhou um não, porque o sistema de incêndio não está funcionando. Então, e aqueles em que você tem não em perguntas não críticas ganham a cor amarela. Então, no final, nós temos um bow-tie coloridinho dessa forma, e que a gente identifica imediatamente que esse fator de escalação está sem nenhuma defesa. Eu tenho um elemento
essa barreira, foi verificado que um item dessa barreira, um item crítico dessa barreira não está funcionando. Então já chama a minha atenção. E essa é a única defesa entre esse fator de escalação e o único controle entre esse fator de escalação e essa barreira aqui. Então essa barreira está comprometida. Essa está embostada, essa está embostada, eu tenho uma crítica aqui e assim por diante. Isso permite uma visão clara da situação do meu sistema de segurança. E no final permite que a Petrobras gere esse gráfico em relação a cada um dos helipontos dela. Ela verifica os helipontos, a média, como está a média dos helipontos, os helipontos, as unidades cujos helipontos estão em melhor situação e aqueles que estão em situação que merecem mais atenção. Então, aqui eu dou por encerrada a segunda apresentação.